e Paz, de Leon Tolstói. Resumo do livro. A história se passa na Rússia, no início do século XIX, durante as guerras napoleônicas. Na casa de Anna Pavlovna é dada uma festa onde estão presentes vários homens influentes, tais como Pierre e os príncipes Andrei e Vassili. O príncipe Vassili está preocupado com seu filho mais velho, que é um namorador. Anna Pavlovna promete ajudá-lo, arranjando um casamento para o rapaz com a princesa Maria Bolkonsky. Anna Mikhailovna pede ao príncipe Vassili que ele arranje uma comissão no exército para o filho dela. Ellen chega para acompanhar seu pai até a casa do embaixador. Enquanto Andrei prepara sua visita ao pai antes de juntar-se ao seu regimento, sua esposa grávida o convence a ficar. Pierre parte para juntar-se a seu grupo de ociosos e se distrair com prazeres frívolos. Na casa dos Rostoves é celebrado o dia do patronímico da condessa. A condessa é gentil, generosa e orgulhosa dos seus filhos. Sua filha Natasha é uma adolescente vivaz e ama Boris, enquanto seu filho Nikolai é um belo jovem que ama Sônia, sua prima. Na casa de Bezukov, o conde está no seu leito de morte. Dignitários vêm visitá-lo, enquanto o príncipe Vassili o assiste. Vassili tem esperanças de conseguir uma parte da herança do conde. Entretanto, ele teme que o conde já tenha feito o testamento em favor de Pierre. Ele procura a ajuda da princesa Caterina para encontrar e destruir o testamento. Quando a princesa se recusa a apoiá-lo, Vassili sente-se indefeso. Pouco depois, o conde dá seu último suspiro. Pierre torna-se o herdeiro da propriedade e o mais cobiçado solteiro da cidade. Andrei visita seu pai. Tanto o idoso príncipe quanto Maria ficam felizes ao encontrar Andrei. Maria adora a Lisa, sua cunhada, e pede a Andrei que ele seja sensível aos sentimentos dela. Ela também dá ao irmão um amuleto para usar no campo de batalha. Quando Andrei parte, o velho príncipe dá a ele uma calorosa despedida e deseja que ele faça o melhor que puder. Os russos e seus aliados combatem bravamente contra seus inimigos. No entanto, eles são incapazes de impedir a entrada de Napoleão em Viena. Andrei deixa o campo de batalha para relatar ao imperador da Áustria a morte do bravo general Schmidt. Apesar de ser bem recebido na corte, suas narrativas sobre abusos na guerra não são apreciadas. Andrei toma conhecimento da tomada de Viena por Napoleão e ouve rumores sobre uma trégua entre a Áustria e a França. Andrei parte para o campo de batalha e junta-se ao exército sob o comando de Bagration. Ele e seus compatriotas, como Tushin, combatem bravamente e repelem o ataque do inimigo. Enquanto eles retornam ao acampamento para fazer o relatório sobre seu encontro com os franceses, Nikolai jaz ferido em outro ponto do campo de batalha. O príncipe Vassili age como um protetor com Pierre, esperando que ele se case com sua filha. Anna Pavlovna arranja um encontro entre os dois jovens e Vassili convence Pierre a se casar com Ellen. Assim, ele propõe casamento a Ellen antes de ter certeza de seus sentimentos sobre ela. Pouco depois, ele se casa com Ellen e se muda para a propriedade de Bezukov. Tendo casado sua filha, Vassili planeja arranjar um casamento entre Anatol e a princesa Maria. Com essa intenção, ele visita Monte Calvo para encontrar o idoso príncipe e sua filha. O príncipe Bolkonsky percebe os planos de Vassili e antipatiza com ele. Maria sente-se traída por Anatol e sonha em ter uma vida com ele. No entanto, quando ela o descobre numa situação comprometedora com Madame Bourienne,
ela recusa sua proposta de casamento. Quando o frustrado Vasily deixa Monte Calvo, o príncipe Bolkonsky se sente aliviado. Nikolai escreve uma carta aos seus pais informando-os sobre o ferimento que recebera durante um combate e também menciona a promoção que recebera. A condessa sente-se perturbada ao saber do ferimento dele, mas se orgulha da bravura do seu filho. O conde Rostov inclui algum dinheiro na carta para Nikolai e a envia para Boris. Nikolai vai até Olmutz para pegar a carta com Boris. Lá, ele encontra Andrei, que está tentando arranjar um bom lugar para Boris no exército. Em Olmutz, os imperadores da Áustria e da Rússia encorajam seus exércitos a fazerem o máximo contra o inimigo. Nikolai e seus compatriotas se entusiasmam com as palavras do czar e juram fazer com que ele se orgulhe deles. Pouco depois, o czar Alexandre adoece. Napoleão envia a ele um convite para um encontro. Alexandre envia Dolgorukov como emissário ao imperador francês. Napoleão fala de paz, mas Dolgorukov recusa-se a aceitar as exigências do seu inimigo. Assim, a guerra começa em Austerlitz. As disciplinadas forças francesas destroçam as desorganizadas tropas russas e conseguem uma vitória. Andrei e Kutuzov são feridos e muitos mortos jazem no campo de batalha. Nikolai volta para casa com Denisov. Os Rostovs dão a ele uma acolhida vibrante e recebem Denisov calorosamente. Nikolai se distrai frequentando festas e encontrando amigos. Ele não está certo dos seus sentimentos por Sônia. Denisov se apaixona por Natasha e propõe casamento a ela, mas ela recusa. Pouco depois, Denisov parte para o campo de batalha. O conde Rostov dá uma festa em homenagem ao general Bagration. Todos os convidados se divertem, exceto Pierre. Ele suspeita que Dolokhov está tendo um caso com sua esposa. Assim, quando Dolokhov o provoca na festa, Pierre o desafia para um duelo. No duelo, Pierre supera seu rival e o fere. Enquanto Dolokhov se recupera em casa, Nikolai o visita. Mais tarde, Nikolai convida Dolokhov para sua casa e o apresenta à sua família. Dolokhov se apaixona por Sônia e propõe casamento a ela. Sônia recusa a proposta, pois ainda ama Nikolai. Dolokhov fica desapontado e furioso. Poucos dias antes de Nikolai partir para o campo de batalha, Dolokhov o convida para vir ao seu hotel. Quando Nikolai chega ao quarto de Dolokhov, este o convence a apostar seu dinheiro num jogo de cartas. Nikolai perde muitas vezes e acaba contraindo uma dívida de 43 mil rublos com Dolokhov. Deprimido e sentindo-se culpado, Nikolai vai para casa e pede dinheiro emprestado a seu pai para pagar Dolokhov. O conde Rostov concorda em dar o dinheiro, mas Nikolai terá que esperar uma semana. Logo depois de enviar o dinheiro a Dolokhov, Nikolai deixa sua casa para se juntar ao seu regimento. A princesa dá à luz a um menino, mas morre no parto. O príncipe Andrei chega bem a tempo, pouco antes de Lisa dar seu último suspiro. Depois que ela é sepultada, Andrei se torna muito possessivo sobre seu filho, mas se retira da vida e se estabelece na sua propriedade em Bagucharovo. Pierre o visita no seu caminho de volta das suas propriedades. Algum tempo antes, Pierre tinha se separado da sua esposa e se juntado aos maçons. Logo depois, ele tinha feito uma viagem pelas suas propriedades para executar reformas. Quando ele encontra Andrei, ele fala sobre as reformas de forma entusiasmada. Andrei revela sua visão filosófica na sua conversa. Ele leva Pierre até Monte Calvo para encontrar seu pai e sua irmã. Ao voltar para casa, Pierre se envolve mais com seu trabalho.
Ele recruta novos membros e tenta introduzir reformas na organização. Pierre se desaponta quando os outros membros não reconhecem seu esforço. Entretanto, Alexeyevich, seu mentor, o encoraja a prosseguir. Ele também pede a Pierre que ele se reconcilie com sua esposa e que a chame de volta. Nikolai está satisfeito em executar seu trabalho como oficial adjunto no regimento de Pavlograd e por estar na companhia de Denisov. Por outro lado, Denisov está cada vez mais insatisfeito com a cota de rações que a tropa recebe. Certa manhã, ele desvia para seu acampamento as rações destinadas a outro acampamento, recebendo a ira dos seus superiores. No entanto, ele é ferido em combate antes de ser punido. Enquanto está no hospital, ele envia sua carta de desculpas ao czar através de Nikolai. Nikolai chega até Bartenstein e encaminha a carta para o czar. O czar expressa sua incapacidade em ajudá-lo. Nikolai fica desapontado e desiludido com a maneira como os políticos concedem favores a pessoas sem mérito. O príncipe Andrei executa reformas nas suas propriedades e sugere reformas no exército. O governo aceita suas sugestões, nomeando-o membro da comissão de reformas e presidente da seção de legislação. Desta forma, Andrei melhora sua posição na sociedade ao aumentar de status. Certa vez, ele visita o conde Rostov em Otradnoy, durante uma viagem ligada ao trabalho na sua propriedade em Ryazan. Ele conhece o conde Natasha, ficando fascinado pela sua exuberância juvenil. Ele começa a fazer viagens até Otradnoy para encontrar Natasha e conversar com ela. Finalmente, um dia ele propõe casamento a ela. No entanto, ele não pode se casar com ela imediatamente, pois seu pai o havia feito prometer aguardar 1 ano antes de se ligar a Natasha para sempre. Ela fica desapontada, mas promete esperar. Ellen volta para São Petersburgo para ficar com seu marido, mas continua a ter uma vida social intensa. Ela faz amizade com Boris, com outros solteiros interessantes. Pierre se sente rejeitado. Ele também perde o interesse pelo seu trabalho com os maçons. Pierre volta à sua antiga vida e começa a beber. Os Rostovs passam por problemas financeiros. Quando o conde não consegue mais controlar suas finanças, a condessa pede a Nikolai que ele volte para casa. Nikolai chega até Otradnoy e tenta negociar com os credores. Entretanto, ele fracassa em recuperar a posição perdida da família. Nikolai passa a maior parte do tempo caçando e dançando. Em um baile de máscaras, ele descobre seu amor por Sônia e informa a condessa sobre sua intenção de casar-se com ela no futuro. A condessa fica desapontada, pois ela esperava que Nikolai se casasse com uma herdeira rica para melhorar as perspectivas de vida da família. Logo depois que Nikolai volta para seu regimento, a condessa adoece. O conde viaja com Natasha e Sônia para Moscou para resolver assuntos na cidade e também para encontrar o príncipe Bolkonsky, que tinha chegado lá recentemente. Em Moscou, eles se hospedam com uma conhecida, Madame Dmitrievna, que distrai as moças levando-as para fazer compras. Mais tarde, eles visitam os Bolkonskys. O príncipe recusa-se a recebê-las, enquanto Maria demonstra tédio durante sua conversa. Natasha sente-se desprezada e volta para casa desapontada. Um dia, durante uma ida ao teatro, Natasha conhece Ellen e seu irmão Anatol. Anatol é cativado pela sua beleza e a cobre de olhares admirados. Natasha faz uma visita aos Bezukovs e é conquistada pelo charme de Anatol. Impulsivamente, ela corta seus laços com Andrei e decide fugir com Anatol. No entanto, Anatol não leva o plano deles adiante e expõe sua torpeza a Natasha. Ela fica muito abalada e começa a deixar sua saúde de lado. Pierre se compadece dela. Ele encontra Andrei
e tenta convencê-lo a aceitar Natasha de volta, mas ele se recusa. O conde fica aflito, mas o idoso príncipe Bolkonsky e Maria sentem-se aliviados ao ouvir a notícia do rompimento. Napoleão entra na Rússia no mesmo dia em que o czar Alexandre confraterniza com seus oficiais no exército. Ao saber da notícia da invasão, o czar fica furioso. Ele envia seu mensageiro a Napoleão, ordenando que ele retire-se do seu território. Napoleão não se intimida e declara guerra à Rússia. Ele destrói o inimigo em Vitebsk e em Smolensk. O czar se sente insultado. Ele transfere o comando do exército para Kutuzov e dá a ele a responsabilidade de repelir o ataque dos franceses. Em Borodino, os soldados russos lutam bravamente e derrotam os franceses. Andrei anseia por se vingar de Anatol Kuragin e vai a São Petersburgo em busca de seu inimigo. Anatol descobre as intenções de Andrei e foge para o campo de batalha. Fracassando em capturar Anatol, Andrei vai até Kutuzov e junta-se ao exército da Moldávia sob o comando do general. Mais tarde, ele pede permissão a Kutuzov para juntar-se ao comando ocidental. Como consequência, Andrei encontra-se com o czar e acaba sendo indicado comandante dos caçadores. Antes de assumir seu posto, ele visita sua casa. Ele fica triste ao ver Maria suportando os abusos do idoso príncipe e manifesta seu aborrecimento ao seu pai. Natasha se interessa pela religião e recebe sua comunhão. Pierre passa a encontrar com ela frequentemente. Os dois apreciam a companhia um do outro. Pierre fica inspirado pelas palavras do czar e decide se juntar ao exército. Pierre também se torna um patriota e declara sua intenção de manter 10.000 soldados. Mais tarde, ele visita o campo de batalha e observa os homens em ação. Ele testemunha vários homens sendo feridos e morrendo no local. Ele encontra Andrei, mas ele pede para Pierre voltar para casa. A saúde do príncipe Bolkonsky piora. No entanto, quando Andrei manda um aviso aconselhando que todos partam para Moscou para evitar a invasão francesa em Monte Calvo, o idoso príncipe muda-se para Bogucharovo, junto com sua filha e a criadagem. Ali, ele luta pela vida e finalmente sucumbe à sua doença. A princesa Maria, embora arrasada, decide partir o mais rapidamente possível para Moscou. No entanto, os camponeses em Bogucharovo causam problemas e a impedem de se mudar. Nikolai Rostov surge em cena e ajuda Maria a se deslocar para Moscou. As circunstâncias ajudam os dois a se sentirem atraídos um pelo outro. Andrei combate com bravura e repele um ataque inimigo, mas fica ferido e é hospitalizado. No hospital, ele observa Anatol lutando pela vida após ter tido uma perna amputada. Andrei pensa sobre justiça poética e não sente ódio pelo seu inimigo. Ao invés disso, ele simpatiza com o empenho dele. Kutuzov e suas tropas repousam satisfeitas após sua vitória de Borodino, enquanto Napoleão ruma para Moscou. Ao ser informado sobre o avanço francês, Kutuzov sente-se impotente, pois seu exército não está preparado para lidar com essa ameaça. Ele ordena que o exército se retire e que os habitantes abandonem Moscou. Muitas pessoas deixam a cidade, inclusive os Rostovs. Andrei é um dos soldados feridos que viajam com os Rostovs. Natasha só toma conhecimento da presença dele no grupo quando eles chegam a Mistiche. Ela o visita enquanto ele está convalescendo. Andrei a recebe bem e deseja sua companhia. Natasha cuida de Andrei até o final da viagem, quando chegam a Yaroslav. Ellen retorna a São Petersburgo com um problema. Ela deseja a companhia de 2 homens, mas não sabe qual deles escolher.
Incapaz de resolver seu dilema, ela brinca com os sentimentos dos dois e pede a ambos que se casem com ela. Ela também escreve a Pierre pedindo que ele lhe conceda o divórcio. Enquanto espera uma resposta, ela importuna o clero para que seu divórcio seja aceito. Pierre volta para casa e descobre a intenção de Ellen. Não querendo confrontar sua esposa, ele parte para Moscou. Nikolai não se abala com os acontecimentos ao seu redor. Ele segue com suas tropas até Vitebsk, onde conhece Maria e se encanta com sua graça e dignidade. Ele deseja a liberdade de Sônia para fortalecer sua ligação com Maria. Quando Sônia escreve para ele e o libera da relação entre ambos, ele fica aliviado. Entretanto, ele se impede de propor casamento a Maria. Nikolai apenas informa a princesa sobre o estado de Andrei e que os Rostovs estão acompanhando. Maria parte para Yaroslav e encontra seu irmão. Ela se junta a Natasha nos cuidados com seu irmão até a morte dele. Pierre chega a Moscou, quando os habitantes estão deixando a cidade em busca de abrigo em outro lugar. Ele vai morar na casa de Alexeyevich, seu falecido mestre. Ao ver a cidade sendo saqueada pelo inimigo, ele deseja se vingar de Napoleão. Pierre se disfarça com roupas de camponês e se equipa com armas. Enquanto ele planeja sua missão, um oficial francês entra na casa e o irmão demente de Alexeyevich o ataca com uma arma. Pierre salva a vida do oficial e ganha a gratidão dele. Os dois se tornam amistosos e dividem suas angústias. No entanto, Pierre se lembra da sua missão e segue pelas ruas de Moscou. A cidade está em chamas e Pierre observa a destruição por toda a parte. Ele resgata uma criança de uma casa que pegava fogo e salva a honra de uma jovem. Por arriscar sua vida, ele é punido ao invés de recompensado. Os soldados franceses o aprisionam. Napoleão se instala em Moscou. Ele emite proclamações e dá garantias de segurança aos russos. Entretanto, suas ordens não são cumpridas e seus soldados continuam a praticar atrocidades. A desordem é total, mas Napoleão e suas tropas estão satisfeitas com sua conquista. Enquanto isso, o czar dá ordens para que o exército russo marche de sua posição em Tarutino e ataque o inimigo. Os franceses são apanhados de surpresa e se rendem. Napoleão sente-se indefeso e ordena a retirada. Enquanto os franceses se retiram, os russos os atormentam com ataques de guerrilha. Denísov e Dolgorukov fazem o máximo para suplantar o inimigo. Petya junta-se a Denísov, mas desafia o comando do seu líder, seguindo para o campo de batalha. O adolescente de 15 anos tomba sob as balas inimigas. Denísov e Dolgorukov marcham para Smolensk e interceptam muitos veículos de transporte dos franceses. Eles também libertam os prisioneiros russos, entre os quais está Pierre. Quando Pierre volta para São Petersburgo, ele adoece e é hospitalizado. Contudo, ele se recupera após ficar sob os cuidados da princesa Caterina e dos seus ajudantes. Depois da morte de Andrei, Natasha e Maria se recolhem em si mesmas. Natasha permanece retirada por longo tempo, mas Maria logo é obrigada a assumir suas responsabilidades com o sobrinho e com os assuntos da sua propriedade. Quando Maria é avisada sobre a restauração da casa delas em Moscou, ela decide se mudar para a cidade. Entretanto, as circunstâncias a impedem de prosseguir. Os Rostovs ficam terrivelmente abalados com a notícia da morte de Petya. A condessa está inconsolável. Maria adia sua viagem para oferecer consolo para sua anfitriã. Natasha também esquece sua miséria para dividir o peso da agonia com sua mãe. Em pouco tempo, a condessa começa a recobrar o domínio da situação. Maria deixa os Rostovs e viaja com Natasha para Moscou.
Pierre volta para Moscou e paga as dívidas deixadas por Ellen. Ele também reconstrói sua casa. Mais tarde, ele visita Maria. Ele encontra Natasha e se apaixona por ela. Natasha retribui seu amor e os dois decidem se casar. Os russos perseguem os franceses até o Berezina, a despeito dos protestos de Kutuzov. O czar e seus generais não apreciam a posição tática de Kutuzov. Eles o homenageiam com a medalha de São Jorge, mas o privam de todas as responsabilidades. Depois de se casar com Natasha, Pierre se muda para sua propriedade em Moscou. O conde Rostov morre e Nikolai precisa enfrentar a responsabilidade de conduzir a casa. Nikolai assume um posto no governo para ajustar as duas situações e também se muda para um local pequeno. Sônia dá a ele muito apoio moral, mas não consegue retribuir o seu amor. Maria os visita, mas Nikolai sente-se ofendido. Mais tarde, quando Maria revela seu amor por Nikolai e pede que ele a faça feliz, ele concorda. Os dois se casam e se mudam para Monte Calvo. Nikolai recebe uma herança de um parente distante e quita todas as suas dívidas. Ele se dedica à agricultura e introduz reformas na sua propriedade. Maria é feliz, levando sua vida de esposa e mãe. Ela ajuda Nikolai a tomar decisões e melhora sua atitude sobre os camponeses. Esperando seu terceiro filho, ela passa por surtos de ansiedade, mas se recupera desta fase difícil. Natasha sente-se satisfeita como a esposa dedicada de Pierre e mãe amorosa dos seus 3 filhos. Pierre forma seu próprio círculo de amizades em São Petersburgo e planeja revolucionar a máquina governamental. Ele deseja introduzir reformas para purificar o governo da corrupção e da ineficiência. Nikolai não compartilha seus pontos de vista, mas o jovem Nikolushka apoia Pierre calorosamente. Nikolushka, agora um rapaz de 15 anos, é sensível e precoce. Ele admira Pierre e espera ser como ele um dia. Passam-se 7 anos e a situação política mundial muda. Napoleão é enviado para a ilha de Elba com uma grande pensão. No entanto, quando a máquina governamental fracassa após a ascensão de Luís XVIII, Napoleão retorna e tenta usurpar o poder. O czar Alexandre e seus aliados europeus marcham para a França e expulsam Napoleão para Santa Helena, onde ele morre em solidão. O czar da Rússia ganha poder, mas entrega sua autoridade. Ele delega responsabilidades para uns poucos generais, os quais abusam do poder e criam desordens no país. A história termina com uma vigorosa condenação da guerra, que é considerada um malefício imperdoável e injustificável.